Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Salmo de número 3, um salmo relativamente curto, né? Uma canção pequena, porém é um salmaço, se é que a gente pode dizer assim, se a gente pode expressar dessa maneira, porque mais um salmo de Davi, porém numa situação terrível, de muita tristeza até mesmo. Vocês sabem que o Davi, ele teve as suas falhas, ele pecou lá com a Batseba, que ainda era casada. O Davi fez com que o marido dela morresse na guerra, um homem justíssimo, e por isso ele pecou. Deus puxou a orelha dele. Uma das coisas que Deus falou é que, mesmo Davi pecando escondido, Deus iria fazer com que a consequência chegasse até a família dele e o filho dele faria tudo às claras, não seria oculto. Esse filho foi o Absalão. O Absalão foi um homem muito mau, porém ele usou o amor de Davi, ele também usou estratégias, a sua simpatia, ele era muito simpático, um rapaz bonito. Por fim, ele se levantou contra o Davi, o seu próprio pai. Tirou ele do trono por um tempo e assim perseguiu, tentou matar Davi várias vezes. Se não fosse a intervenção divina, a misericórdia do Senhor e principalmente o crédito que Davi tinha para com Deus, se não fosse tudo isso colocado à mesa, o Davi seria morto pelo próprio filho. Aconteceu o contrário. Davi não matou o Absalão, mas um dos seus comandantes, o Joabe, acabou fazendo esse trabalho. Foi um momento difícil, mas o salmo aqui é uma lamentação dessa perseguição. Muita gente deixou de seguir a Davi para seguir a Absalão e, consequentemente, perseguir a Davi. Então vamos lá hoje, Salmo número 3. Então, como subtítulo, Confiança em Deus na adversidade, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Começa aqui no versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. A cada dia ele estava ganhando mais inimigos, pessoas que antes o respeitavam, pessoas que praticamente o idolatrava, agora estava contra ele. Isso acontece? Sim. Traidores, pessoas que viram as costas para você? Sim. E aconteceu com Davi, foi muito pesado aqui, o momento foi muito difícil. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, quer dizer, o pessoal estava virando de lado, mudando, e assim menosprezando a Davi. Olha, o que ele fez não tem perdão mesmo. A salvação aqui não é tanto da alma, mas é do próprio corpo. O Davi vai morrer, então vamos ficar para o lado mais forte. Era isso que estava acontecendo. Diziam isso de Davi: olha, não tem salvação para ele, ele vai morrer. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Uma coisa a gente tem que reparar, sabe? É fácil adorar a Deus, é fácil elogiá-lo quando se está tudo bem. Mas quando as circunstâncias elas são tão grandes que a gente não tem respostas, aí que a gente deve provar o valor da verdadeira adoração. Então vamos falar mais claro? O Davi estava sendo jurado de morte pelo próprio filho e assim, a grande maioria estava ficando do lado de Absalão. O Davi, humanamente falando, estava perdendo o seu poder e o destino dele seria realmente a morte. Nesse momento, ele exalta o Senhor. Tu és meu escudo. O escudo é aquele que protege, que guarda. És a minha glória. Quer dizer, a minha vitória não está em mim mesmo, no meu ego, nas minhas coisas. É o Senhor que adestra as minhas mãos para a batalha. Eu posso vencer, mas a glória é tua. E o que exaltas a minha cabeça, coloca a minha cabeça por cima, né? Por cima dos adversários. Quando a cabeça é exaltada, quer dizer que o Senhor coloca essa pessoa em posição de honra.
Lembre-se disso nas tuas adversidades. O Senhor é teu escudo, a tua glória, e ele exalta a tua cabeça. Continuando, 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Quer dizer que no momento da aflição, o Davi ainda confia no Senhor, clama a ele, ora, é um homem de oração. Aqui é a resposta para a gente, no momento das adversidades, estar certo, andando no caminho correto diante do Senhor. Isto é, clamando, orando. E aí ele diz assim: isso aqui é sensacional. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ou seja, mesmo com todos esses problemas, sendo jurado de morte, traído pelo próprio filho e por várias pessoas que eram da confiança dele, apesar de tudo isso, ele dizia que ele deitava, né? Hoje a gente fala assim: eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Ele está declarando a mesma coisa. Eu deito, pego no sono, acordo e vou acordar porque quem garante que se eu dormir, eu vou acordar, eu posso morrer? Não, ele estava dizendo, eu acordo porque o Senhor está me sustentando. Que maravilha, né? E aí ele diz também: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele não tem medo, né? Mais para frente a gente vai ver que ele não tem medo de homem algum, porque ele confia no Senhor. Não é o salmo de hoje, mas ele cita aqui. Pode ser milhares. Milhares, gente, são números acima de 1.000. Então, pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 5.000, né? 500.000, pode ser. E era um número muito alto de pessoas que estavam contra ele. E aí ele termina esta canção e oração ao mesmo tempo, pedindo a ajuda de Deus. Ele exalta o Senhor e ele vai terminar exaltando. É assim que a gente ora, a gente começa adorando, no meio a gente faz o pedido e no final a gente adora de novo. Então ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos, é uma expressão antiga daquela época, claro, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Uau! Que confiança no Senhor. Me ajuda, meu Deus, me ajuda. Ó, fere os inimigos aí. E no final ele adora dizendo: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Que lindo, maravilhoso. Do Senhor é a salvação. Repito, salvação aqui não é da alma. Aqui é a salvação do corpo mesmo. Jurado de morte, ele estava dizendo: eu não vou morrer, não. O Senhor vai me salvar. E ele declara: sobre todo o povo de Deus, mesmo aqueles que mudaram de lado, ele diz: a tua bênção. Apesar de todas as coisas, gente, o Senhor tem nos abençoado. Bom, é ou não é um salmaço? Não sei se existe esse nome, acho que não, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Um salmo, uma canção tão pequenininha, mas pelo momento que Davi estava vivendo, ele clamou ao Senhor. Qual foi o final dessa história? Triste para Davi, porque ele perdeu o filho. Mesmo o filho traindo ele, quando ele descobriu que Absalão morreu, ele chorou bastante, se lamentou. E o Joabe, que matou Absalão, ainda deu uma bronca no Davi. Ó, você tem que se levantar e dar uma palavra para o povo, que você está assumindo de novo o reinado e eles esperam muito de você. Até na morte do filho, Davi foi cobrado. Mas a verdade é que sim, Deus falou que o filho de Davi iria trazer essa consequência terrível por causa do pecado que Davi cometeu com a Batseba. Só que o Absalão, ele extrapolou. Ele foi muito assim mal de verdade. Provavelmente ele foi possesso de espíritos. E isso pode acontecer também. Olha, o Davi nos ensina nessa canção tanta coisa. Mas assim, em resumo, é para confiar em Deus, não temer o homem, não temer os ataques às circunstâncias, porque o Senhor, ele entra na batalha, ele entra na guerra, ele salva o seu ungido, ou seja, ele vai te salvar, ele vai te abençoar, como vai abençoar a todo o seu povo.
Salmo maravilhoso. Gostou dele? Comenta, deixa aí no comentário que eu quero saber. E se você está acompanhando desde o primeiro, né? Tá aqui os links. No princípio eu coloco o salmo anterior, né? E depois eu coloco o posterior. É isso aí. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.